meninas, tudo bem? Hoje iniciamos mais um podcast do Projeto Por Elas, da Faculdade Cesutti, da Fundação Juntos, certo? E hoje nós temos uma pessoa muito especial e nós vamos chamar ela de filha da violência, tá? Ela foi vítima da violência e hoje ela vem deixar um pouquinho do seu depoimento e contar um pouquinho da sua história pra gente. Então, quem é você? Olá, boa tarde. Eu sou a filha da violência, tenho hoje 28 anos, moro sozinha, trabalho, estudo atualmente, né? E hoje eu sou uma pessoa madura, formada, que a vida me ensinou a superar todos os desafios, né? Vai amadurecendo, Vai né? amadurecendo. Tive uma infância bastante complicada. Meus pais eram casados, né? Juntados. Sim. Viviam um relacionamento bem conturbado e sofria bastante violência, os dois, né? Tanto minha mãe quanto meu pai, os dois eram bastante agressivos. E principalmente o meu pai, né? Minha mãe... Qual foram os tipos de violência? Meu pai batia muito na minha mãe. Ele bateu muito nela por longos anos. E por N situações. Até por não acontecer nada, ele chegava em casa e batia nela à noite, durante o dia. E eu e meu irmão, a gente morava nós 4. Certo. E sempre via essas coisas acontecendo. Até que chegou um ponto que a gente não pedia para minha mãe a situação que ia ficar mais grave, só que não tinha o que fazer, nem eu, nem o meu irmão, a gente não conseguia sair daquilo ali, né? E era ela que tinha que resolver. Sim. Não tinha outra saída. E foi por muito tempo, até os meus 12 anos de idade. Quando minha mãe resolveu largar dele e ele não aceitou a separação. E ele acabou entrando em casa à noite, depois que ela já tinha largado dele. Ela já tinha separado. E ele entrou em casa numa noite, no finalzinho da noite, e pulou o muro, entrou pra dentro e deu uma facada nela, e uma em mim. E essa facada que ele deu em você, porque você foi defender sua mãe ou... Não, ela... aconteceu assim, ela estava deitada na cama. Sim. E eu ouvi o barulho e Certo. entrei pra dentro do quarto dela. Eu fechei a porta na inocência, achando que ele não ia conseguir entrar dentro do quarto. Eu coloquei as costas na porta e o pé na cama para firmar a porta. Ele deu uma pesada na porta e a porta abriu. Eu caí, ele foi, desferiu a faca na minha mão e eu escondi atrás da porta. Só que quando ele foi sair, ele me viu atrás da porta. E ele foi com a faca. Mas não foi por defesa, não. Ele foi por proposital. Isso. Sim, entendi. Porque E a sua mãe, ela tá viva? tá viva, ela teve várias consequências. Teve 5 paradas cardíacas. Ela tem um corte bem grande, porque ela veio hemorragia interna. Perfurou uma veia, que a veia acaba. E ficou muito tempo sem tomar água, sem comer, ficou quase um mês, e sem poder trabalhar. E nesse tempo, a minha perfurou uma ripa de costela, né? Chegou a tocar no pulmão, mas não perfurou. Graças a Deus. Graças a Deus. E ele ficou solto um tempo, não teve nenhum problema aí, até ele fazer mais violência com outras pessoas.
Então sua mãe não chegou a denunciar ele? Denunciou. Mas Denunciou. Ele Não parava. não foi preso na época. Que ano que foi esse? Você Foi lembra? Dia 23 de junho de 2014, 2011, É mais ou menos isso. por aí. Não era tão falado, não era Não. tão, né? Não tinha Não. tanta informação ainda. Mas quando ele só foi preso depois de 10 anos que saiu o júri popular, né? Teve um júri popular e aí ele foi preso. Então, assim, você tá me falando que depois que ele fez isso tudo, ele ficou livre, teve outros livre. relacionamentos. Teve outro relacionamento, tem uma filha, uma outra filha, que tem 12 anos hoje. E essa filha sabe Sabe. do histórico dele? Sabe, sofre muito, porque fica longe. E hoje ele tá onde? Hoje ele tá preso. Foi condenado? Foi condenado, tá preso. Ele foi condenado pelo que ele fez com a sua mãe ou Ele teve mais vítimas? Ele teve mais vítima, né, de tentativa de estupro, teve de Maria da Penha, do outro relacionamento que teve, fez várias outras coisas nesse sentido. E você, como, assim, a gente pode falar como filha da violência, desde que você entende por gente, né, que é a forma da gente falar, você sempre presenciou esse tipo de violência? Sempre. E era aquele negócio, eu fiz isso, mas o papai não vai fazer mais. O papai tava ciclo. com raiva. Aí no outro dia era a mesma coisa. Ele agredia vocês? Também. Seu irmão também? Então realmente era a família toda. E a minha mãe, assim, foi mais, porque ela era mais, assim, agressiva também, que eu falo em relação de tentar defender, né? Uhum. Você não vai Sim. fazer isso, não bate nos meninos. Então, às vezes, ela tentava entrar na frente, e aí vinha outra violência. Mas era sempre, e também até sem motivo. Essa questão da violência sexual teve? Olha, pra mim, assim, em tese, como que eu vou falar? Eu não lembro, não recordo. Mas hoje, fazendo terapia, acredito eu que eu tive. Ou fui molestada, ou fui... Porque eu fiquei bastante tempo com muito medo, eu tinha muito trauma, mas eu não recordo. Mas pelo processo terapêutico, tudo, o diagnóstico é que sim. Que sim. Mas recordar não, porque eu teve várias situações que minha mãe teve que trabalhar, deixar nós. Às vezes ele ia trabalhar, e aí minha mãe saía, deixava nós em casa dormindo, e ele voltava. Então, assim, teve várias vezes que ela chegou a voltar e ele estava em casa. Ele mentia que ia trabalhar e voltava. Assim, eu não sei. Então, assim, eu acredito que a sua mãe, ela lutava pela a instituição casamento, né? Isso. Quero dar uma família para os meus filhos. Isso. Então, eu preferia viver apanhando seu pai do que sozinha. É medo, né? Aí vem o medo Não dá conta de não de cuidar, conseguir. não dá conta de criar. E aí foi assim por 17 anos, os dois, né? E eu, assim, com eles, 12 anos. Sim. E depois disso eu tive um relacionamento com ele, de convivência, só que eu fiquei um tempo com muito medo dele, não conversava. Aí, depois que ele foi preso, eu nunca mais tive contato. Esse contato partiu dele ou partiu de você? Eu tava, na verdade, assim, eu fiquei bem doente, que eu falo mental. Sim. Eu tava muito Entendo. medo. E ela sempre falava, você tem que conversar, apesar de tudo ele é seu pai. E eu não entendia, né? E hoje eu sei que não, eu não tenho. Porque mesmo ele sendo meu pai, eu não preciso conversar.
E hoje, assim, o que eu tô vendo aqui na minha frente, gente, é uma mulher linda, é uma mulher empoderada, e você vê que ela sabe o que ela quer. E eu acredito que ela superou isso. E eu quero fazer essa pergunta: o que você fez? O que você fala para uma pessoa, para uma filha da violência hoje? De você lá atrás e de você hoje? Eu sempre falava uma coisa, eu nunca vou esquecer. Eu deitava na minha cama, em casa, e minha mãe às vezes falava assim, isso que eu sempre repetia, que eu tenho que falar, que eu tenho que conversar, e eu pensava, um dia eu vou mostrar que eu não preciso falar, não preciso conversar, eu que tenho que me curar, eu que tenho que ser forte, eu que preciso sair desse ciclo. Então, todo tempo você sabia que a culpa não era sua? Não. Que mesmo eu sendo filha, eu não precisava daquilo ali. Aceitar Aquilo ali. Mesmo eu sendo filha. Vários momentos eu achava que eu precisava. Porque eu era filha. Eu sou filha. Mas vários momentos eu recaía, eu achava que eu precisava, que eu pensava, nossa, isso não pode acontecer, porque comigo. E hoje eu falo assim, que é não desistir, é pensar que hoje está muito difícil, mas se desistir hoje, amanhã vai ser mais difícil. Sim. Mais difícil. Você falou que você tem 29 anos hoje. E seus primeiros relacionamentos na adolescência, você pode falar um pouco? Era bastante complicado, porque a gente entra num ciclo vicioso também. Até você criar uma maturidade para você entender que é você que precisa se curar, você sempre busca aquilo que você vivia. Então, eu sempre buscava aquele tipo de tratamento. Então, eu sempre achava que a errada era eu. Então, eu sempre buscava, às vezes, um parceiro que era daquela forma de ser, com aquele temperamento. Ou, às vezes, meu pai bebia muito, bebe muito, não sei, né, hoje. Então, às vezes, eu sempre buscava um parceiro que, às vezes, bebia, que gostava de sair demais, ou de viver uma vida conturbada. Seria assim, mais ou menos o perfil do seu pai. Do meu pai. E até que eu entender que eu precisava me perdoar por ter vivido aquilo ali. Eu não tinha culpa de ter vivido aquilo ali. Para mim poder sair daquilo ali, daquele ciclo vicioso. Porque se eu ficasse só martirizando, vivendo aquele ciclo, eu sempre ia atrás daquele relacionamento que seria igual. Porque sempre, eu acho que tem uma frase, né, que fala que todo excesso esconde uma falta. Então, eu sempre buscava aquele excesso. Porque eu sentia falta do meu pai. Só que eu não sentia falta do meu pai, eu sentia de um pai que eu não tinha. Eu não sentia falta de um pai que eu não tinha. Entendi. Então, que eu sempre queria ter. Mas, fazendo terapia, hoje eu tenho uma figura paterna, que é meu avô. E, para mim, ele é meu pai. Certo. Então, hoje eu vejo assim, eu não quero uma figura, um parceiro que seja parecido com meu pai. Não. Eu não quero, eu sei o que eu quero e o que eu não quero. Sim. Principalmente o que eu não quero. E no início você falou que você tem irmãos, né? E como que tá seus irmãos hoje? Eu tenho um irmão, ele faz faculdade, ele vive bem, casado, mas assim... E ele não levou isso do seu pai? Eu vejo que ele sofre muito na dele, assim, muito sozinho, ele não... Na verdade, eu acho que ele sente... ele demonstra mais sofrimento do que eu. Certo. Ele me procura mais para mandar
eu tô com saudade do meu pai. Eu não respondo, às vezes eu assim, não respondo que eu tô, porque não por ignorância ou por falta, ou que eu não sinta saudade. Às vezes me fala, eu falo, não, eu também, mas Te falta palavras, ele, né? Reza pra ele. Mas eu não tenho mais, assim, o que falar, porque aquilo... Eu entendo o sentimento dele. Porque pra ele, às vezes, ele foi um bom pai. Entendi. Entendeu? Pra ele, pode ter sido um bom pai. Entendi. E igual a minha irmã, eu tenho uma irmã de 12 anos também. Você tem convivência com ela? Não. Assim, bem pouco. A gente conversa muito pelo celular, Uhum. mas eu sempre falo, às vezes, pra ela, foi um bom pai. E tomara que quando ele sair da cadeia, da prisão, ele seja um bom pai para ela, né? O que ele não foi para mim, ele seja para ela. Sim. Mas eu não gosto muito de entrar em detalhes. Seu pai vai ser isso, vai ser aquilo outro, não. E assim, e a sua mãe? É complicado. Minha mãe é mais complicada. A gente vive quase que na mesma cidade. Nós vivemos na mesma cidade, passa quase meses sem se ver. A gente não tem muita dialeta aí de conversa, não. Mas ela tem outro relacionamento? Ela trabalha? Tem, ela trabalha, só que ela eu sinto que ela sente muito culpada ainda por ter largado, ter desistido daquele sofrimento. De ter desistido dele, no caso. Que se eu preferia ter ficado junto. E ela não procurou uma ajuda psicológica? Não. E acha errado procurar, que ela consegue sozinha. Que ela consegue sozinha, que eu tô ficando... Não posso ficar tomando esse tanto de remédio, ou eu não preciso ficar fazendo esses treinos, quer procurar uma terapia. Imagina, assim. gente. Hoje eu vejo aqui na minha frente, gente, uma mulher forte, tá? Porque eu acredito que não é fácil passar pelo que essa mulher passou, né? E superar, levar a sua vida, né? Isso fortaleceu ela. Você vê nos olhos dela que ela é uma mulher forte, que ela é uma mulher decidida. E aqui eu quero deixar mais uma vez que todo podcast eu falo, o silêncio, ele mata. Então, o que aconteceu no caso dela? Ela não ficou em silêncio e ela foi procurar ajuda psicológica, porque isso é muito importante. Então, assim, pelo que ela tá narrando aqui pra gente, a gente vê que a mãe, ela tá nesse silêncio ainda. Mesmo que isso foi escancarado, que o agressor esteja preso, mas esse silêncio que ela carrega dentro dela, as suas dores, a sua culpa, isso também mata, né? Chegou ao extremo, né? Foi tentativa de homicídio. E acaba que separa, né? A pessoa que procura uma ajuda da outra. Sim, sim. Porque, querendo ou não, a mãe e a filha, que deveria ser amiga, né? Nesse momento. Sim. E a gente se tornou quase inimiga, porque é uma forma de eu lutar pela vida e ela lutar pela morte. Né? Então, assim, eu querer sair daquilo, de não viver uma vida igual ela viveu, e ela querer só ficar lá. No íntimo dela, ela deve achar que, assim, aqui não é lugar de achar, né, gente? Mas é só maneira de falar. Que ela conseguiria mudar ele. E assim, um dia você vai ver o que eu vivi, um dia você vai passar o que eu passei. Se Deus quiser, não. Então, é assim, entendeu? É esse tipo de sentimento dela hoje. A minha tia, ela é uma mulher muito sábia. Ela é professora de português. Ela é desse tamanhozinho, gente. Então, assim, ou você ama ela ou você odeia. E
Era, né? Que hoje ela é aposentada, maravilhosa. Ela tem 90 anos hoje. Você não fala que ela tem 90 anos. Super ativa. E ela tem uma frase assim, as pessoas têm mania de falar assim, você não pode reparar no que fulano tá fazendo, porque senão você vai pagar. Não, você não pode sair falando. Reparar, você pode, mas por quê? Você tira aquilo como exemplo, né? O exemplo de não fazer. Então, o que eu tô notando aqui, que você tirou esse exemplo, que você não quer viver um relacionamento assim, né? Mesmo lá na sua adolescência, você ter se envolvido com esse perfil, mas hoje, com ajudas, né? Com psicólogas, com amadurecimento. E eu acredito que você tem uma religião aqui, e assim, né? Ela é uma pessoa muito forte. Minha mãe, eu falei, é uma pessoa muito forte, porque para viver o que ela viveu e chegar até onde ela chegou, não foi fácil. Não. Mas pela força que ela tem, ela teria que usar de outra forma, entendeu? Então, assim, eu sempre falo, quando eu vejo alguém comentando alguma coisa assim, sobre esse tipo de violência, ou qualquer outra que seja violência, certo. Vai atrás, usa essa força, eu vou denunciar, tá? Usa a mesma força que você teve para denunciar, para sair, para buscar uma ajuda, né? Para ir atrás de uma terapia, porque sozinha a gente não dá conta. Não, gente, psicóloga, gente. Sozinha a gente não dá conta, não é feio, não é errado. De forma alguma. Não é feio você ir atrás, é feio você ficar sozinho. Eu acho que não é feio você ficar sozinho. É ruim você sofrer sozinho e saber que você pode sofrer com outras pessoas. E ficar ali, né, parada naquele mundinho de violência. E achar que que se você procurar uma ajuda é errado. E não é errado. Não. Né? Não é errado você procurar. Não vai fazer você menos forte. Porque sempre vai falar que vai te matar, que vai te fazer isso, vai fazer aquilo outro, mas se você não ficar, vai fazer também. É verdade. Você falou tudo agora. E assim, você acredita que ela ainda gosta dele? Eu acho que não. Hoje, se fosse vou te dizer assim, até um ano atrás eu falaria que sim. Que é porque ela gosta, porque ela gosta de ficar junto com ele, é por isso que ela fica insistindo. Não, eu acredito que ela vive um ciclo vicioso, é uma obsessão, é diferente. Não é porque ela gosta. Eu acho que você gostar de uma pessoa que te trata bem, isso sim. Te traz paz, né? Traz paz, você gosta de ficar junto. Agora você gostar de uma pessoa que te maltrata, que te bate, que quase te mata, aí eu não acredito que seja um sentimento bom. Né? Pelo outro, não. Então, ou ela é masoquista, ou outra é uma obsessão muito forte. Então eu acho que o primeiro ponto é que ela tá doente, né? Então, se eu tivesse hoje um poder era chegar e falar, hoje a gente vai sair daqui e vai em tal lugar para você se curar. Porque, às vezes, um dia eu falei para ela que eu tinha saudade da minha mãe que eu tinha quando eu era uma criança. Que ela não é mais. Eu chegava em casa, tava a casa arrumada, comida. Não que ela tem que fazer. Entendi. Mas a pessoa. A pessoa. Entendeu? A pessoa. Hoje ela vive por conta de remédio, mas não é um tratamento. Sim. Ela bebe porque ela acha que tem que tomar. Vou tomar remédio. Mas não porque ela quer se curar. É porque parece que é um ciclo vicioso. Ela não quer sair dali. Pelo perfil, ela precisa muito de ajuda psicológica, né? Mas isso é uma coisa que só a gente pode fazer pela gente, não adianta. E, assim, você pode marcar 1000 psicólogos pra ela. Eu já tentei. Se ela não quiser. Minha, né? E já tentei conversar com a minha, falar pra gente conversar com ela.
Mas a minha terapeuta mesmo fala, não adianta, eu posso falar com ela que ela não vai querer. Tem que partir dela, né? Então, se ela não quiser, a gente não pode obrigar, né? Certo. E eu queria que você falasse um pouquinho dessa mulher de hoje. Hoje, eu me tornei uma pessoa que eu sempre busquei, sempre lutei para conseguir. Quero conquistar muita coisa ainda, mas graças a Deus eu acho que eu tô no caminho certo. Tá. Deus colocou uma pessoa muito boa no meu caminho, que me ajuda muito a evoluir como pessoa, né? Em primeiro momento, que quando eu penso que eu não vou dar conta, ele fala, vai, você vai dar isso conta. Porque esse é verdadeiro parceiro, né? Porque eu já passei por coisa pior. Então, hoje, a hora que eu vejo que estou num dia mais assim, difícil, falo, não, hoje não vou fazer isso, não vou na faculdade, não vou trabalhar. Não, vai levantar, vai. E não porque eu acho que eu sou fraca, mas é porque eu também tenho dia difícil. Você é humano, né? É normal. Isso é todo mundo, mesmo quem passou, quem não passou, tem dia que tá melhor, tem dia que não. E quero fazer tudo que eu posso, né? Terminar minha faculdade, trabalhar. Gente, assim, eu não tenho nem palavras para te agradecer. Toda essa história, nada de história feliz, né? Mas agora ela tá feliz, né? Ela tá se cuidando. Então, assim, é uma coisa contínua, né? E graças a Deus também. Esse cuidado, né, gente? A minha família, ela é bastante unida. Assim, a família por parte de mãe. Certo. Então, elas dão total suporte em que eu falo em questão, assim, pra mim. Mesmo acontecendo tudo, se eu precisar de alguma coisa, mesmo morando sozinha. E na época eles sabiam? Sabia. Mas era muito difícil. A decisão dela, então, da sua mãe, não tem cara. como. Por mais que às vezes avisava um órgão público aí, polícia, fazia o que Sim. não tinha o que fazer, né? E a família do seu pai? Sempre apoiou ele, né? Então, até que o dia que aconteceu o fato, eles sabiam, né? Eles tinham avisado que eles estavam no local com uma faca e que ele iria lá seria as facadas, mas eles não fizeram nada, né? Então, assim, a minha maior mágoa na época era desse acontecimento, né? Que todo mundo sabia e eles não fizeram nada, né? Então, a omissão às vezes é pior que a ação. Então, às vezes, então por isso que eu falo, a minha família por parte de mãe, elas dão total suporte, que mesmo passando por tudo, até as minhas tias, que são irmãs do meu pai, vão lá em casa hoje e elas são tratadas igual irmãs. Meus parentes não maltratam. Sim. Porque o erro não é dela. Quem somos nós, né? Mas enfim, gente, nosso tempo tá acabando e eu quero te agradecer de coração, tá? Tadinha, ela tá geladinha. Enfim, muito obrigada mesmo. Muito, muito, muito obrigada. Que Deus te abençoe. Amém. Que você continue nesse caminho que você tá, se fortalecendo, se cuidando, né, de todas as maneiras, né, que eu acredito que isso é um conjunto de coisas. Você tem que cuidar do corpo, da mente, do espírito, né? Então, assim, esse conjunto de coisas, isso sim. E qual a mensagem você deixaria para uma filha da violência? Como eu tinha dito no começo, não desistir. Eu acho que o principal, mesmo que você pense que o dia mais difícil que você estiver é olhar para trás e pensar, hoje está difícil, mas se eu desistir, amanhã vai ser mais difícil.
olhar para frente, levantar a cabeça e caminhar. Certo. Que se não for você, outra pessoa não vai fazer. Então é a gente, pela gente, sempre. Tem pai, tem mãe, tem irmão, tem tio, tem namorado. E não se culpar, né? É você. E faça o que você tem que fazer. Que é procurar ajuda. Procurar ajuda. Falar psicológica. Se precisar tomar remédio, toma. Não é feio, não é errado. Isso. Procurar ajuda, não é errado. Ai, obrigada. Muito obrigada mesmo. Eu tenho certeza que esse podcast vai chegar a alguém que vai ouvir, que vai fazer uma diferença na vida dessa criança, ou dessa adolescente, ou dessa mulher, que de uma mãe também, né, que ela vê que ela mantém essa instituição dessa forma. Aqui está um depoimento de uma filha de violência. Então, assim, vê que não faz bem, que a criança vê, que a criança sente, né? E essa filha da violência é uma das, assim, é uma exceção, gente, porque ela, infelizmente, ela é uma exceção, porque hoje a gente, pelo depoimento dela aqui, que vocês ouviram, pelo que eu conversei com ela superou, né? Então, às vezes, são que não superam. Isso. Quantas que não suportam? Isso. Depressivas, né? Às vezes, isso. Drogas, isso. Isso. Então, assim, eu acredito que ela é uma guerreira, é uma vencedora, é uma mulher muito forte. Ela se tornou, graças a Deus, que ela pegou isso como uma força, que ela não queria isso para a vida dela e que ela não quer. Essa é uma certeza que você nota que ela deixa bem claro. E eu quero deixar aqui, gente, que a gente, do Projeto Por Elas, a gente tem um núcleo de prática jurídica, que temos a advogada Carol, que ela faz o atendimento totalmente humanizado, numa sala diferenciada. Você não vai ter contato com as outras pessoas, totalmente sem custo algum para vocês, tudo bancado pela Fundação Justos, tá? E então, assim, busca ajuda. Nós temos psicólogas, sabe? A gente tem parceria com algumas empresas que dão emprego para essas mulheres que podem trabalhar. A gente trabalha com bolsa para as crianças vítimas de violência doméstica, para as mães também, né, para as mulheres, para as próprias vítimas. Então, assim, isso tudo é direcionado pela doutora Sabrina, né, que é uma parceira, a gente tem convênio lá com ela. E aí eu quero deixar meu agradecimento aqui à Loja Maçônica Vasco Coutinho, principalmente as cunhadas da Colmeia, né, que sempre apoia, sempre ajuda, porque a gente tá sempre dando, essas mulheres precisam, tem umas, gente, que não tem, assim, o mínimo para ter uma dignidade, não tem dinheiro para comprar um sabonete, um absorvente. Então, assim, a gente luta para dar um mínimo de dignidade para elas ganharem autoestima, ir para o mercado de trabalho e continuar a sua vida. Então, aqui eu deixo meu agradecimento à nossa guerreira, né? Eu acho que eu até falei errado, ela é ex-filha de violência, né? Para nossa guerreira. E eu deixo meu tchau. Até a próxima. Tchau.